Muito bem, graça e paz, meus amigos, meus irmãos em Cristo, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o pastor Júlio Marques e estou aqui para inaugurar esse canal, cujo nome é Graça Abundante. Quero abordar um assunto extremamente grave, uma doença extremamente debilitante, da qual eu tenho experiência própria, porque sofri o pior nível dessa doença em alguns anos atrás. Hoje, pela misericórdia de Deus, estou curado. Hoje, pela misericórdia de Deus, posso fazer esse vídeo e quero então ajudar aqueles que sofrem deste mal e principalmente aqueles que se sentem condenados, que pensam que não há mais solução, que não há mais esperança. Quero abordar de uma perspectiva bíblica, que para você sim há esperança. O meu número do WhatsApp está aí, façam suas perguntas, deixem os comentários, deixa também um like e nós vamos, à medida da procura, do interesse de vocês, nós vamos pensar em fazer o próximo vídeo e o próximo, e nós vamos talvez criar um grupo de WhatsApp se for necessário. O objetivo é ajudar, o objetivo é compartilhar as minhas experiências e mostrar para cada um de vocês que há sim saída, há sim solução. Que Deus abençoe e vamos lá para o vídeo. Muito bem, meus irmãos, então vamos lá. Como eu havia dito, eu quero falar um pouco do toque religioso, né? Essa doença que incapacita, essa doença que causa angústia, causa dor a muitas pessoas, e há muitas pessoas no meio evangélico que tem essa doença, ou que não sabe, ou que tem vergonha de procurar um médico, de procurar um profissional da área de psiquiatria, psicologia, e muito mais vergonha ainda de desabafar com alguém, porque realmente se trata de coisas inexplicáveis, né? São coisas que, como você bem sabe, não dá pra gente explicar. E por isso eu afirmo a vocês, você que passa, que sofre deste mal, isso é uma doença, é algo patológico, é algo que deve ser tratado com psiquiatra, com psicólogos, à base de terapia, remédios. Você que é cristão sabe que não deve de deixar a prática da oração, do jejum, da leitura da palavra, porque é claro que o inimigo de nossas almas sempre vai procurar uma oportunidade para nos oprimir. E às vezes pode sim usar essas coisas para nos perturbar, nos oprimir. Eu mesmo, pela misericórdia de Deus, sou curado. Eu sofri desse mal há cerca de 15 anos atrás, num nível indescritível, num nível de 0 a 1000, eu colocaria 1000. Foi uma intensidade que quase que me leva à loucura total, foi uma coisa horrível. Eu quero falar mais da minha experiência num próximo vídeo. Nesse vídeo eu quero fortalecer a sua fé. Eu quero, você que é cristão, você que talvez não tenha entregado a sua vida a Jesus, mas procurou esse vídeo, encontrou esse vídeo no YouTube. Eu quero também falar contigo, falar que se trata de uma doença e que é possível viver, ter uma vida na medida do possível saudável, mesmo
sofrendo dessa doença. Eu quero te dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, foi para mim um remédio para a minha alma. Eu não quero aqui entrar no mérito de linhas teológicas, não quero aqui falar de soteriologia, a doutrina da salvação, uma linha crê de uma determinada maneira, outra linha crê de outra maneira. Eu não quero entrar nesse mérito, né? Eu quero dizer para você com toda a convicção que a palavra de Deus como ela é, as promessas de Deus contidas nas Escrituras, foi para mim um bálsamo no meio desse tormento, dessa tortura. Por quê? Porque há vários níveis de toque religioso, né? Algumas pessoas têm medo do futuro. Algumas pessoas pensam determinadas coisas e acham que vai acontecer. Outras são constantemente atormentadas por pensamentos obscenos, impuros, de cunhos sexuais, com coisas sagradas, com a Bíblia, com uma imagem religiosa. Principalmente o católico sofre muito com isso. Pessoas que às vezes estão no culto evangélico e têm a sua mente atormentada, aquilo vem como uma flecha e tira da pessoa toda a concentração, né, da pessoa que está ali para adorar a Deus, e ela é impedida por causa desses pensamentos que vêm em sua mente. Eu quero te dizer, e principalmente para aqueles que pensam que pelo fato de esses pensamentos virem em suas mentes, cometeram o pecado imperdoável, blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, e para essas pessoas não há mais perdão, não há mais saída, não há mais esperança. Eu quero te dizer, e aí quando eu digo que a palavra de Deus foi como um bálsamo na minha alma, porque todos nós que sofremos ou que sofrem dessa doença, nesse nível, relacionado a pensamentos blasfemos ou algum outro pensamentos que às vezes é difícil até de explicar, em algum momento essa pessoa chega a pensar que de fato cometeu um pecado imperdoável, né? Que para essa pessoa não tem mais esperança, de que ela está condenada. E neste momento, o maligno aproveita, como eu disse, da oportunidade e joga essas setas, esses dardos inflamados do maligno na mente da pessoa, e ela vai ficando pior. Muitas vezes, essa situação a leva até mesmo à depressão e outras consequências em suas vidas. Mas eu, quando eu estava no meio neopentecostal, eu que sou pastor e que fui ordenado numa igreja neopentecostal há cerca de 15 anos atrás, eu tinha esse medo, porque naquele momento eu sofria exatamente essas coisas. Eu era atacado justamente por esses pensamentos. E eu tinha muitas vezes medo de ter perdido a salvação, de para mim não ter mais esperança. O sentimento que habitava em meu coração era um sentimento de exclusão, era um sentimento de alguém que tem uma barreira entre eu e Deus. Realmente foram períodos, momentos muito difíceis. Como eu disse, mais para frente eu vou falar da minha experiência, mas foram momentos torturadores, foram momentos que quase não suportei. Mas
o que agravava aquela situação era a doutrina que era ensinada naquele meio que eu estava. E aqui não quero fazer nenhum juízo de valor. Naquele momento, se ensinava, se cria que o crente ele entrega a sua vida a Jesus, mas ele pode perder a salvação. Baseado nisso, eu achava que tinha perdido a salvação, porque eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa para agradar a Deus e aí então ser aceito por Deus. Então, esse ensinamento de que se eu falhasse eu poderia perder a salvação agravava aquela situação, porque aqueles pensamentos várias vezes era numa intensidade tão grande que me levava a pensar, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Eu me cobrava por não ter repreendido como deveria, por não ter evitado, eu achava que poderia evitar e não o fiz por negligência. Todas essas coisas vai entrando em nosso coração, vai entrando em nossa mente e vai nos causando uma situação muito pior. Porque, como dizem os médicos, os especialistas, né? Quanto mais nós demos valor a esses pensamentos, mais eles são frequentes em nossas vidas e nossas mentes, né? A sugestão dos psiquiatras, dos profissionais nessa área, é de fazer ao contrário, ignorar esses pensamentos, não dar atenção a eles, que aos poucos eles vão sumindo, sumindo. Mas é claro que na prática é muito difícil. É muito difícil. Porque causa uma ansiedade incontrolável naquele que tem o toque, sofre do toque religioso. É muito difícil evitar, é muito difícil não dar importância, até que eu comecei a conhecer as Escrituras, comecei a me aprofundar no estudo da Palavra de Deus, lembrando vocês que já era pastor, muitas vezes tive que aconselhar pessoas que estavam em depressão ou alguma situação muito difícil, e eu estava infinitamente pior do que aquela pessoa, mas eu não podia deixar transparecer, e ali estava eu lutando dia a dia com aquela situação. Nos próximos vídeos eu vou falar da minha experiência e da maneira como eu fui curado, que foi sem remédio, sem terapia, mas a minha experiência não serve para você. A minha experiência não é a sua experiência. Cada um tem uma química no organismo, cada um tem uma situação biológica diferente um do outro, né? Então, tome cuidado com esses vídeos que ensinam tantos passos para a cura, tanto faça isso e faça aquilo e será curado. Muito cuidado, porque isso não é uma coisa engessada assim, que faz aquilo e dará certo. É algo muito mais grave, é algo muito mais complexo. Mas então eu comecei a olhar para a palavra de Deus, e aquilo que causava maior angústia em mim era de não ser aceito por Deus, era de ter cometido um pecado e não ter mais esperança. Então eu comecei a ler a Bíblia. E a palavra de Deus, ela é enfática. Ela me traz toda a segurança de que aquele que entregou a sua vida a Jesus, não há como perder a sua salvação. Repito, aquele que verdadeiramente nasceu de novo, é impossível perder
o status de filho de Deus. O Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João que nós estamos guardados em suas mãos e ninguém pode arrebatar-nos das mãos de Cristo. E ele diz que o Pai é maior do que ele e ninguém pode arrebatá-los da mão do Pai. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, lá nas cartas, João, 1 João, ele diz isso, que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. A maioria das traduções vem escrito aquele que nasceu de novo não peca, mas a tradução mais correta é não vive na prática do pecado. Paulo aos Romanos também diz que o pecado não tem domínio sobre nossas vidas. Aí eu comecei a analisar as palavras de Jesus, com as palavras de João, com as palavras do apóstolo Paulo, comecei a perceber se é Deus que me guarda, se o inimigo não pode me arrebatar das mãos de Deus, se o pecado não tem domínio sobre a minha vida, e não por causa de mim, mas por causa de Cristo, do que Ele fez na cruz do Calvário. Se a ira de Deus, que era para cair sobre a minha vida, caiu sobre Cristo, como que eu posso perder, ser desfeito esse status de filho de Deus? Né? E lá em Romanos, capítulo 8, versos 15, eu estou com a Bíblia aberta aqui, diz lá, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mesmo capítulo lá no início, no versículo 1, no capítulo 8, Paulo diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, creia que não é por suas obras, não é pelo que você fez ou pelo que você faz. É um ato jurídico, forense. É um ato realizado no tribunal de Deus. Deus declarou você salvo. Você que entregou a sua vida a Jesus. E uma vez que os nossos nomes foram escritos no livro da vida, creia que não há um anjo lá com uma borracha na mão, apagando o seu nome, depois escrevendo de novo, depois apagando, escrevendo, e conforme você vai tendo esses pensamentos, pensando que está em pecado, seu nome vai sendo tirado do livro da vida. À medida que você tem um alívio, aí você se arrepende, é escrito novamente. Isso não existe. Assim como não existe esses pensamentos que vêm em sua mente, que fazem você pensar que algum mal acontecerá no futuro com você ou com sua família. Pensa bem, reflita comigo. Desde quando você tem esses pensamentos? Quantos desses pensamentos já invadiram a sua mente? Pensamentos que alguém iria morrer, de que um carro iria bater, de que algum mal aconteceria com um ente querido, com a sua própria vida. Quantas vezes aconteceu isso? Eu pergunto, quantas vezes realizou? Quantas vezes aconteceu? Nenhuma. A resposta é nenhuma. Então, não tenha medo. A sua vida está nas mãos de Deus. Diz lá Judas em sua carta que o Senhor nos guarda de tropeçar. E a palavra tropeçar lá é apostasia, é cair. Nós somos guardados por Deus. E não é o que fazemos que nos aproxima de Deus. É o que Jesus fez por nós. As pessoas às vezes têm objeção a essa doutrina, por quê?
Porque quando dizemos que o crente não perde a salvação, as pessoas entendem erroneamente que agora o crente pode viver a vida que quiser, pecando como quiser, que ainda assim será salvo. Nada é mais mentiroso do que isso. Isso não existe. Se você leva uma vida de pecado, pecando conscientemente, tendo o pecado como estilo de vida, isso mostra não que você é um crente que perdeu a salvação ou não perdeu. Mostra que você nunca nasceu de novo. Essas são evidências que você nunca teve um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz que pelos frutos conhecereis, né? Então, aquele que não tem o fruto do Espírito em sua vida é uma evidência de que ele não nasceu de novo. Então, não tenha medo desses pensamentos, seja no momento da oração, seja no momento da ceia do Senhor, que eu sei que acontece. Eu já passei por isso. Não tenha medo e saiba que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, essa angústia, esse medo que nos aflige, são exatamente o oposto do que nós possamos pensar. Porque, na verdade, o fato de você sofrer com isso mostra que você ama a Deus e por isso que sofre dessa maneira. Mostra que você teme ao Senhor e por isso que tem a sua alma angustiada. Esses pensamentos são abomináveis para você, não apenas para Deus. Mas saiba que esses pensamentos não são seus. Eles não podem mudar aquilo que Jesus fez por você. Ele não pode manchar a sua nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia fala que o diabo não pode tocar naquele que é de Deus, né? Então não há nenhuma força do mal, nenhuma doença. Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo é suficiente para aquele que entregou a sua vida a Jesus. E esses pensamentos, eles são irreais, eles são uma espécie de delírio, eles são, como diz o nome, um transtorno que você não tem poder para eliminar da sua mente. É tratado com remédio, psicoterapia, é tratado com coisas que diminuem a ansiedade, até mesmo exercícios, uma leitura de um livro, enfim, uma vida mais saudável do que a que você leva, porque isso tem a ver com algo patológico, como eu disse, é uma doença, como outras doenças você deve tratar, buscar os meios para ser tratado. No meu tempo, quando eu tive isso, não havia esse advento da internet que hoje nós conhecemos, que de fato é uma doença. Naquele tempo, eu não tinha essa informação. Não era disponível essa informação. Eu jamais poderia imaginar que houvesse uma doença chamada transtorno obsessivo compulsivo e principalmente esse tal toque religioso. Mas hoje não, hoje há várias informações, há vários profissionais capacitados que têm se especializado nessa situação, há bons remédios, alguns se adaptam com outros com outros, né? Enfim, há vários meios, né? Mas saiba
que na questão espiritual eu quero abordar muito mais essa questão espiritual. Você é um salvo em Cristo. E você que está assistindo esse vídeo e não entregou a sua vida a Jesus, saiba que só há uma solução para você. Entregue a sua vida a Jesus e viva para toda a eternidade. Entregue a sua vida a Jesus e passe da morte espiritual para a vida. Não perca tempo. Não perca tempo. Em relação àqueles que sofrem, eu quero enfatizar. Tenha calma. Busque a Deus em oração. Leia a palavra do Senhor. Analise esses textos que eu citei. Talvez eu deixe aqui na descrição. Aliás, vou deixar o número do meu WhatsApp. Você pode me ligar. Tem algumas pessoas que me chamam no WhatsApp, pedem conselho. Eu tenho aconselhado algumas pessoas. Então, o objetivo desse vídeo é ajudar. Como eu disse, hoje eu não tenho mais esse mal, mas eu falo de experiência própria. Eu sofri a pior intensidade dessa doença. Então, eu tenho obrigação de ajudar o meu próximo, de ajudar o meu irmão, de ajudar o meu amigo, porque eu sei do que se trata, né? Então, creia, esses pensamentos são irreais. Esses pensamentos é um transtorno. Esses pensamentos é um delírio. Esses pensamentos não são seus. Esses pensamentos não mudam o seu caráter. Esses pensamentos não mudam o teu status diante de Deus. Aliás, nada do que você fizer, porque quem te salvou foi Jesus. E se você nasceu de novo, você tem um novo coração, e o teu coração agora é inclinado a fazer a vontade de Deus. Nós pecamos todos os dias, nós falhamos todos os dias, mas nós vivemos uma vida de arrependimento constante, buscando sempre ao Senhor. Amém? Eu não quero prolongar esse vídeo, faremos outros, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam crer na palavra de Deus, que vocês possam ser edificados por esse vídeo, e estou à disposição daqueles que precisam de ajuda. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima.